Então, esse é o laboratório Labens, né? Talvez vocês tenham ouvido falar um pouco dele nos broadcasts da universidade, né? No final do ano passado, comecinho de dezembro, nós fizemos a inauguração oficial de uma rede de pesquisa em energia solar e pessoal lá na sede Neoville, né? Vou falar sobre isso durante essa palestra. E eu acho que nesse momento tivemos várias pessoas, né, da sociedade que participaram, né, da sociedade civil, alguns representantes da Copel, que é a patrocinadora desse projeto. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí eu acho que nesse momento o Labens, né, ficou um pouco mais evidente dentro do universo da UTF-PR, que é grandioso, né? Tem vários laboratórios, nós somos mais um laboratório lá, talvez o principal, acreditamos, né, o principal laboratório especificamente que trata sobre energia solar na UTF-PR, né? Então, vou falar um pouquinho do laboratório, um pouquinho dessa história que tem sido muito gratificante ao longo desses anos, e os principais projetos que nós temos desenvolvido, né? E depois eu vou terminar com um convite aí para o Departamento de Química e Biologia, mas esse fica assim, a cereja do bolo, fica lá para o final da apresentação. Tá? Então, esse aí é o Labens, Laboratório de Energia Solar da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sediado aqui no campus Curitiba, na sede centro, né? Fica ali no subsolo, na sala A003. Então, para quem desce ali, passou pela biblioteca, desceu as escadarias, já do lado esquerdo já tem um corredor, é o segundo laboratório. O A003 é ali que nós estamos sediados, né? Provisoriamente, porque as coisas sempre mudam dentro da universidade, mas estamos ali. Temos um site também do Labens, daqui a pouco eu já comento, né? Então, qual que é o objetivo do Laboratório de Energia Solar do Labens? Então, ele tem como objetivo desenvolver pesquisas para a determinação da distribuição da radiação solar e do potencial fotovoltaico no estado do Paraná, né, que hoje está tão em evidência, né? Creio-me, há 10, 15, 20 anos atrás não era assim, mas desde 2012, quando foi regulamentada a Resolução Normativa 482 da ANEEL, que possibilitou a implantação de sistemas fotovoltaicos nas coberturas das residências, em seu telhado, e a conexão com a rede de distribuição de energia da concessionária, que no nosso caso a Copel, que isso começou a se tornar com maior evidência na sociedade, mas antes disso isso estava mais restrito às universidades e instituições de pesquisa, né? E também o objetivo do Labens, né, em analisar o desempenho de sistemas fotovoltaicos conectados à rede com diferentes tecnologias. Existem várias tecnologias no mercado, vou comentar rapidamente sobre isso, né, mas não sabemos, a nível de Paraná, algumas pesquisas a nível de Brasil, mas mais especificamente no Paraná, não se tinha uma pesquisa, né, que pudesse analisar o desempenho de sistemas fotovoltaicos, diferentes tecnologias que existem as tecnologias de silício cristalino, que pode ser monocristalino, policristalino, também chamado de multicristalino, ou de filmes finos, por exemplo, que existe o telureto de cádmio, de seleneto de cobre e de galho, que é o SIGS, silício amorfo, e também as mais recentes, que são as tecnologias orgânicas, né, que está bem no estado embrionário ainda, né, são particularmente, né, perante as outras, é uma tecnologia mais recente, embora estudos, né, já existam há algum tempo, né, alguns anos. Inclusive, eu sei que a universidade, departamento de física, acredito que o departamento de química também já deve ter trabalhado com isso, ou alguém está desenvolvendo alguma pesquisa nessa área de célula orgânica, então isso vai ser bem interessante a gente discutir. Então, o desempenho dessas tecnologias, né, dessas diferentes tecnologias, nos variados microclimas que se encontram no estado. O estado do Paraná, ele apresenta
microclimas bem diferenciados no seu território. Então, não é à toa que quando nós estamos no litoral, nós temos uma climatologia, não é a minha área, né? Não sou formado em meteorologia, sou engenheiro elétrico, mas a gente acaba estudando algumas vertentes dentro dessa área de radiação solar. Então, a climatologia é diferente do que nós temos aqui já a 980 metros de altura, mais ou menos, né, em relação ao nível do mar, que é a cidade de Curitiba. E quando nós estamos indo em relação ao norte, Pioneiro, a região noroeste, oeste do estado, lá em Foz do Iguaçu, ou em Palmas, né, bem no sul do Paraná, são climas diferentes, climatologias diferentes, né, o clima se comporta de forma diferente, então existem variações de radiação solar, velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura ambiente. Então tem vários aspectos diferentes do clima no estado do Paraná, e os módulos fotovoltaicos, né, que constituem, né, um sistema fotovoltaico, eles apresentam desempenhos diferentes conforme essa climatologia daquela determinada região. Então, isso é uma inovação, na realidade, quando a gente passa a estudar o comportamento, o desempenho desses sistemas, dessas tecnologias, em diferentes climas do estado do Paraná, tá? Que nós encontramos aqui no estado. E o objetivo, né, final disso é auxiliar na disseminação do conhecimento técnico e científico dessa importante fonte de energia no estado, né, do Paraná. E nós temos como principal parceiro, conforme a Maria comentou, o LABREM INPE, né, é o Laboratório de Recursos Renováveis de Energia, simplificadamente, né, lá do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, onde nós já temos uma parceria de alguns anos já, desde a minha época de doutorado, um pouco antes até, nós já tivemos o contato com o professor Enio, que é o coordenador do LABREM INPE, e isso nos gratifica muito. A coordenação do Labens está sob a responsabilidade do professor Jair Urbanesti Júnior e minha, né, professor Gerson. Nós temos hoje, atualmente, 3 professores pesquisadores que atuam junto conosco, né, o professor Dr. Jorge Assad Leludac, o professor Dr. Eduardo Félix Ribeiro Romanelli e o professor Dr. Whindersson Eugênio dos Santos, né. Puxa, eu gostaria de citar o nome de todos os bolsistas que já trabalharam conosco ou estão trabalhando atualmente, mas a transparência ia ficar pequena, eu ia ter que usar uma outra transparência só para citar o nome de todos os bolsistas, né? Mas nós temos atualmente 5 alunos de iniciação científica, 7 alunos de mestrado, se eu não me engano, né? 1 aluno de doutorado, que também faz parte do Labens, e temos tido, assim, trabalhos muito significativos nessa área, ok? Esse aqui é um pouquinho da visão do laboratório, né? Esse aqui é o laboratório, conforme eu comentei com vocês, lá na sala A003. Então, é o nosso QG de informações, onde a gente faz as nossas análises, nossos estudos, nossas pesquisas. Aqui do lado esquerdo, né, eu sei que vocês não vão estar olhando com nitidez, mas esse aqui é um painel de monitoramento que nós temos, já vou comentar isso ao longo dessa palestra, né, onde nós fazemos um monitoramento das estações de pesquisa que nós instalamos graças a um projeto que foi desenvolvido em parceria com a Copel, né, com o patrocínio da Copel, um projeto ANEL Copel, né, com a UTF-PR, aqui o campus de Curitiba, nós fomos um dos contemplados nessa chamada pública. Então, aqui a gente faz o monitoramento das estações de pesquisa que nós implantamos, são 6, vou comentar isso mais tarde. E aqui, desse lado esquerdo, aqui é a imagem da nossa página inicial lá na internet. Se vocês entrarem lá na nossa página, labens.ct.tfpr.edu.br, vocês vão entrar nessa página aqui, que é do Labens, né, do Laboratório de Energia Solar. Lá tem os detalhes, um detalhamento maior, né, o início, né, uma breve descrição do Labens, a composição da sua equipe, professores, bolsistas, nossas produções científicas ao longo desses anos que nós temos trabalhado, os projetos que nós desenvolvemos, que estão em desenvolvimento, algumas notícias, né, programa de pós-graduação que nós estamos vinculados, que é o programa de pós-graduação em
em sistemas de energia, né? O professor Jair Urbanestes é um dos professores do programa, eu sou pesquisador lá, né? E as estações de pesquisa em energia solar, depois eu vou tentar entrar no site aqui, depois da apresentação, se houver tempo, eu entro no site para mostrar um pouco mais para vocês do site, né? Mas convido vocês para vir conhecer a nossa casa, né? Vim lá no nosso site. Principais projetos que nós desenvolvemos ao longo desses últimos anos, né? Notadamente nos últimos 5 anos. Isso é um projeto, isso é um trabalho de formiguinha que o professor Jair, inicialmente, que depois eu me incorporei, né? Virou uma equipe de 2, hoje nós somos múltiplas pessoas, né? Várias pessoas participando dessas pesquisas. Mas quem começou com isso precisa dar os méritos, né? Foi o professor Jair, quando ele finalizou seu doutorado na UFSC, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele foi orientado pelo professor Ricardo Ritter, que é um dos principais pesquisadores em energia solar a nível de Brasil. E ele voltou em 2010 do doutorado dele, começou a trabalhar com isso, né? E, por coincidência, em 2011, eu comecei meu doutorado, bem depois dele, né? Comecei meu doutorado nessa área de energia solar e foi aí da nossa aproximação nessa área. E aí já se vão quase 10 anos, né? 15 anos praticamente que o professor Jair trabalha com isso, praticamente 10 anos que eu pesquiso nessa área, mas as principais pesquisas mesmo, né, foi resultado de todo esse esforço aí de 10, 15 anos, né, esforços individuais, depois coletivos, né, em equipe, onde nós fomos contemplados com alguns projetos bem significativos. Então, os principais projetos, né, que nós podemos citar: o Atlas de Energia Solar do Estado do Paraná, né, esse aqui é a capa do Atlas, vocês podem fazer o download desse Atlas, ele é público, tá, disponível na internet, ele está tanto no nosso site do Labens, vocês conseguem fazer o acesso a ele, como também através de uma ferramenta interativa web, né? Então, o Atlas de Energia Solar, para vocês terem uma ideia, é o primeiro Atlas de Energia Solar do estado do Paraná, por isso a importância dele. Até então existiam estudos isolados sobre a questão da distribuição da radiação solar no Paraná. O primeiro Atlas mesmo é esse que foi desenvolvido, já vou falar um pouquinho mais profundo sobre o Atlas, né? E foi desenvolvido também uma ferramenta web interativa, né, ou interativa web, que permite a qualquer cidadão do estado do Paraná verificar quais são os níveis de radiação solar em qualquer lugar do Paraná. Então é bastante interessante. Vamos ver se eu consigo mostrar tudo isso para vocês, né? Rede de estações de pesquisa em energia solar. Desculpe, lá do Atlas, né? Você vai nesse endereço aqui, www.atlassolarparaná.com. O segundo projeto, eu vou colocar um pouco de ordem de importância, tá? Mas todos são importantes porque são pesquisas assim de excelente nível que estão sendo conduzidas. A rede de estações de pesquisa em energia solar, que nós chamamos de EPSOL, que é proveniente de um projeto de P&D ANEEL, COPEL, junto com a UTFPR, onde o Campus Curitiba foi um dos contemplados, um dos 5 projetos contemplados no estado do Paraná. Diga-se de passagem, temos um outro contemplado em Pato Branco, né, e outras instituições, né, as outras 3 instituições que foram contempladas foi a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Estadual de Londrina. Então, ficamos muito felizes por ser uma dos projetos contemplados nessa chamada pública. Tivemos a oportunidade também de participar na elaboração do Atlas Brasileiro de Energia Solar, na sua 2ª edição. É a publicação mais importante sobre radiação solar a nível de Brasil, né, reconhecida internacionalmente. Tivemos a oportunidade de participar da elaboração do Atlas Brasileiro. Isso enobrece muito o trabalho que a UTFPR vem desenvolvendo ao longo dos anos. E iniciativa do professor Jair Urbanestes, né, foi instalado, né, um estacionamento solar fotovoltaico para carregamento de veículos elétricos e conversão de um veículo Mercedes-Benz classe A 190, né? Então esse Mercedes aqui classe A, isso aqui é um trabalho do professor Jair com um aluno de doutorado dele,
me perdoe, professor Jair, esqueci o nome dele, mas daqui a pouco já lembro, tá? Eles fizeram a conversão desse veículo aqui num veículo elétrico, né, com recursos próprios, né, isso é importante frisar, recursos do bolso do professor Jair, que é um entusiasta nesse assunto, né, e foi instalado esse carport, né, esse estacionamento solar fotovoltaico, onde você, além de servir de estacionamento, né, com sombreamento, você também faz a recarga do veículo elétrico. E esse carport está instalado lá na sede Neuville. Não vou entrar muito... lembrei do nome do aluno, Jardel, né? Então foi feito um trabalho entre o professor Urbanestes Jair, né, com o professor Jair, junto com o Jardel. Não conheço muitos detalhes do projeto, né, então prefiro não falar muito sobre ele, isso daí deixo para uma próxima oportunidade para o professor Jair comentar sobre esse projeto, né? Teve o envolvimento dos nossos mestrandos, né, junto na instalação do projeto, então é um projeto muito, muito importante para a universidade, né? A nível de Curitiba é o primeiro estacionamento solar, né, da UTFPR aqui em Curitiba, e não tenho conhecimento de outro estacionamento solar em nenhum campus da UTFPR, então acho que nós podemos dizer que é o primeiro estacionamento solar da UTFPR, né, em todos os campos, né, e isso é iniciativa do professor Jair, gostaria de frisar esse ponto. Bom, falando um pouquinho desse projeto do Atlas de Energia Solar do Estado do Paraná, né, então isso já vem desde ao longo das minhas pesquisas do doutorado, nós já tínhamos analisado que o Paraná não tinha um estudo específico para a determinação da distribuição espacial da radiação solar na superfície do estado, né? Informações que existiam eram provenientes do Atlas Brasileiro de Energia Solar na sua primeira edição, que foi lá em 2006, não tinha dados atualizados, né? Precisávamos de dados mais recentes, e aí foi proposto um projeto, como tem ali um histórico, né, em setembro de 2013 foi apresentado essa ideia de elaborar um Atlas junto com a Superintendência de Energias Renováveis da Itaipu, durante um evento aqui em Curitiba, tivemos a oportunidade de conversar com o então Superintendente de Energias Renováveis, o Cícero Bley Júnior, e ele abraçou essa ideia de forma imediata, né? Agradeço ao Cícero pelo apoio, ao professor Ramiro, que fez esse meio de campo em me apresentar para o Cícero, né? E nós efetivamente começamos esse projeto em outubro de 2015, tivemos um bom tempo aí de discussão, de orçamentos, propostas, o que o projeto ia fazer, não ia fazer, a parte burocrática, né, de elaborar termo de cooperação, que na universidade na época era um processo mais longo, né? Não era tão rápido e eficiente como está sendo agora, evoluímos, né, nisso, e fizemos o lançamento oficial desse Atlas em dezembro de 2019. Né? Então aqui está a capa do Atlas e aqui um pouco da amostra aí, né, da cara da ferramenta web interativa. Tá? Então falando um pouquinho do Atlas, né? Então ele é um projeto em parceria, né, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde nós tivemos a oportunidade de coordenar esse projeto, então a coordenação foi da UTFPR, sob o patrocínio da Itaipu Binacional, que foi a patrocinadora desse projeto de P&D, né, representado pelo seu Parque Tecnológico Itaipu, né, e parceria também com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, através do LABREM, né, coordenado pelo professor Enio, né? Então, LABREM como laboratório, né, de modelagem e estudos de recursos renováveis de energia, o LABENS, Laboratório de Energia Solar, e o Centro Internacional de Hidroinformática, que era um braço do Parque Tecnológico Itaipu. Então, esse aqui eram os laboratórios, né, que representavam essas instituições nesse projeto. Aqui é só a capa do Atlas, né, os autores do Atlas e as equipes envolvidas, né. Foi um trabalho a 4 mãos, a 6 mãos, né, um trabalho muito importante e muito valioso para o estado do Paraná, que tivemos a oportunidade de coordenar. As estimativas da radiação em superfície foram feitas através de um modelo utilizado pelo INPE, que foi trazido na década de 90 da Alemanha, tá? Um modelo
para estimativa das componentes da radiação solar em superfície. Tá? Esse modelo ele foi adaptado para o Brasil pelo INPE, né, e sofreu diversos melhoramentos e parametrizações ao longo desses 20 anos, aí, né, mais de 20 anos, né, e chama-se o modelo Brasil SR. Hoje em dia é o nome que é dado pelo INPE nesse modelo, tá, que usa N parametrizações, né, da atmosfera, e como resultado, né, ele faz estimativa das componentes da radiação solar, que são a global horizontal, ou seja, a radiação que eu tenho num plano horizontal, que vem de todas as direções, por isso que ela chama-se de radiação global. Radiação difusa é aquela radiação que ela sofre um espalhamento tanto na atmosfera como também através das nuvens, né, essa reflexão, né, esse espalhamento, aí nós chamamos de radiação difusa. A direta normal, que é a radiação que vem diretamente do Sol, sem sofrer interferência no seu percurso até a superfície da Terra. E a inclinada na latitude, né, que é para planos com inclinação qualquer. Ainda temos uma componente chamada albedo, que é um índice de reflexão que nós temos conforme a superfície, onde a radiação solar é refletida, no Sol, na água, na areia, né? Isso é até importante que a gente saiba que existe essa reflexão da radiação solar nas superfícies, né, que nós chamamos, que é a chamada de albedo, e isso explica o porquê que quando vocês vão para a praia, né, no verão, ainda estão um pouquinho branquinho, né, vão lá, colocam a tenda, ficam um pouco no sol, o sol começa a ficar mais forte, vai embaixo da tenda, e às vezes dá aquela preguicinha, né, de passar o protetor solar, e aí nós nos iludimos, né, não, mas eu estou aqui embaixo da tenda, estou na sombra, né? Portanto, a radiação não chega sobre mim, e quando chega no final da tarde, aquela grata surpresa, né? Se você estava sentado, você fica com aquela famosa faixa branca, né? Na frente, todo vermelho, nas costas, né? Fica tudo branco. O porquê disso, né? Daí o pessoal começa com aquelas teorias, né? Não, é que na realidade a tenda ela não absorve totalmente a radiação solar atravessa a tenda, por isso que eu sofri, né, o impacto da radiação na pele. Veja, isso acontece também, mas a quantidade de radiação que atravessa ali o tecido, ela é ínfima, ela é muito pequena, né? Não estou dizendo que ela não pode causar algum eventual dano, né, à pele, principalmente aquelas muito sensíveis, né? Mas o problema maior foi a reflexão da radiação solar que incidiu na areia. Então, a radiação, ela incide na areia, reflete e ela atinge, né? Atingiu a pele. Claro que o nível de radiação ele não é tão elevado como se chegasse diretamente do Sol. Ele tem uma perda nessa reflexão, mas assim mesmo ela é significativa e é por isso que vocês têm aquelas pequenas queimaduras, né? Então, estão embaixo da tenda, estão embaixo de um lugar coberto, mas tem a reflexão do Sol, veja onde está o Sol, né, para onde que ele está refletindo, passe protetor solar, que é importante. Para você ter uma ideia, esse projeto, né, que lideramos em conjunto com o INPE, né, foi utilizado mais de 134 mil, quase 135 mil imagens do satélite GOES, né, e validados com dados de superfície através de estações solarimétricas. Aqui nós temos um exemplo de estação que faz parte da rede sonda do INPE, né, que é o Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais. Essas são uma rede de estações de alta precisão, coordenada pelo LABREM INPE. Essa aqui é uma estação meteorológica automática que pertence ao Instituto Nacional de Meteorologia, né? Então, são qualidades de informações muito diferentes, né? Do INMET está mais focado na questão climatológica, meteorológica, né? Embora ela também tenha um sensor para medir a radiação no plano horizontal, mas essas estações que pertencem à rede sonda aí tem uma quantidade de equipamentos de muito maior precisão, e aí consegue medir várias das componentes, se não todas as componentes da radiação solar, tá? Nós utilizamos nesse trabalho, para fazer validação dos dados, 3 estações pertencentes à rede sonda, uma que existia no Tecpar, né, mas está em processo de desativação, tá? Uma outra em Chapecó e Ourinhos, e mais as 24 estações do Instituto Nacional de Meteorologia.
E o resultado disso, e o resultado desse trabalho, foi a publicação dos Atlas, né? Claro que se você olhar o Atlas, ele tem muito mais informação do que eu estou passando aqui, eu vou mais no objetivo final, né, que são os mapas, mas ele tem toda uma metodologia que foi aplicada e está bem descrita lá no material do Atlas, que vocês podem olhar. Esse aqui são os mapas de radiação solar, então esse aqui é no plano horizontal, ou seja, numa superfície horizontal, como é que a radiação se comporta. Isso aqui é uma radiação, nesse mapa apresenta um valor médio anual, né? Aqui apresenta os valores médios sazonais e aqui apresenta os valores médios mensais. Então, nesses médios mensais, nós conseguimos acompanhar claramente, né, que realmente existe uma variação muito grande da radiação solar ao longo do ano, né? Nós conseguimos comprovar isso, né? Meses de novembro, dezembro, né, janeiro, fevereiro, até meados de março, temos uma quantidade de radiação que chega na superfície elevada, né? A partir do equinócio de outono, começa a cair os níveis de radiação, né? Então, quanto mais forte for, mais intensa a cor, maior o nível de radiação, menor a intensidade da cor, menor nível de radiação. E aí o ápice, né, o valor menor de radiação, nós vamos encontrar realmente no inverno. Lá no nosso inverno, lá pelo dia 21 de junho, né, temos os valores de menor radiação, e a partir dali começa a subir gradativamente também os valores de radiação, isso em função da posição Sol-Terra, que há uma variação ao longo do ano. Né? Depois, em setembro, nós temos aí o equinócio de primavera e os níveis começam a se elevar até a gente ter o solstício de verão. Aqui tem outros mapas de outras componentes da radiação solar, como é que elas se comportam. A direta normal, que é aquela que não sofreu variação, desvio ao longo da sua trajetória, radiação difusa, né? Espalhamento nas próprias nuvens, ou às vezes naquelas partículas que estão em suspensão, nós chamamos de aerosóis, né? Então, a própria reflexão da radiação solar nessas partículas em suspensão na atmosfera causam essa difusão da radiação solar. E aqui nós temos mapas mais voltados a projetos fotovoltaicos, né? Que é quando eu tenho um painel fotovoltaico, ele sempre fica com uma determinada inclinação. A inclinação ideal de um painel fotovoltaico, para que ele gere a máxima produção de energia, é quando ele está voltado para o norte geográfico, né? Então ele está olhando para o Sol, está voltado para o Sol o tempo todo, né? Por isso que as construtoras, né, quando vão fazer a propaganda lá de um determinado prédio, de um apartamento, ele diz lá, ó, apartamento é face norte, né? O que isso representa, o face norte? Quer dizer que ele é bem iluminado, né? Recebe bastante radiação solar durante o ano inteiro, desde o percurso vou fazer o contrário aqui, do leste para o oeste, né? Então, você tem uma quantidade de radiação muito grande ao longo do ano, né? Você está sempre com bastante luz solar, né, na tua edificação. Aqui não é diferente. Então, o painel fotovoltaico, para ter as condições que nós chamamos de ideais de geração, né, ele tem que estar orientado para o norte geográfico e com uma inclinação igual à latitude do local. Então, se nós pensarmos aqui em Curitiba, que a latitude é 25 graus, esse painel fotovoltaico, para maximizar a produção de energia dele, ele deveria estar orientado para o norte, inclinado na latitude do local, que é 25 graus, sem sombreamento ao longo do dia, ao longo do ano, né? Então, esse aqui já apresenta o comportamento da radiação nesse plano inclinado, orientado para o norte, inclinado na latitude. Também valores a níveis anuais, sazonais e mensais. Vejam que, se por um lado, os meus valores mensais agora em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, né, eles são um pouco inferiores do plano em relação ao plano horizontal, isso é em função da posição do Sol em relação à Terra, né, quando nós estamos no solstício de verão, o Sol de meio-dia está totalmente a pino, nós dizemos que é o Sol de zênite, então totalmente a pino, né, perpendicular à superfície, mas ao longo do ano vai ter uma variação dessa inclinação do Sol, né? Quando a gente chega no inverno, nós dizemos que o Sol está mais inclinado, né? Que ele está mais deitado.
é porque a inclinação dele na relação Sol-Terra, ele varia, né, de menos 23,35 graus até mais 23,35 graus. Mas, por outro lado, se ele perde um pouquinho dessa radiação no verão, no inverno ele tem uma quantidade de radiação maior, justamente por causa da inclinação dele, fazendo que a média anual seja melhor do que um plano horizontal, por exemplo. Tá? Esse aqui é um detalhamento que nós fizemos do Atlas, no Atlas do Paraná. O estado do Paraná ele é subdividido em 10 mesorregiões no estado. Então, para cada mesorregião, nós fizemos um detalhamento de todos os municípios que compõem essa mesorregião e como é que é o comportamento da radiação solar mensalmente em cada mesorregião. Então, fica mais fácil se visualizar como é que é o comportamento em determinados municípios, de forma bem específica. Para vocês terem uma ideia, ao todo foram gerados nesse Atlas 174 mapas sobre radiação solar, agrupados e apresentados em 30 páginas. Né? Então, foi um trabalho assim, bastante extenso, né? Eu diria que o trabalho, embora aparentemente pareça que foi um trabalho de 2 anos, mas isso já começou antes, né? Lá em 2013 nós já estávamos trabalhando na questão de mapas, questão de escalas, quer dizer, é um trabalho que já vem de mais de 2, 3, 4 anos. Oficialmente o projeto tem 2 anos, mas as pesquisas, elas antecederam antes disso, né? Desde 2012 que já começaram as pesquisas para chegar no Atlas em 2017, quando foi lançado. E em números gerais, né, para a gente não se atentar muito aos valores, né, mas de forma geral, as regiões, né, norte e em direção ao oeste, né, norte e noroeste do estado, é onde apresenta os maiores níveis de radiação solar em termos de Paraná, né, sendo a região noroeste, né, a mesorregião noroeste, a que possui os maiores valores, e os menores valores são encontrados na mesorregião chamada de Metropolitana de Curitiba, que abrange Araucária, Campo Largo, Pinhais, Piraquara, e aí vai em direção até o litoral, né? Até uma particularidade bem interessante para mostrar para vocês, né? Que os menores valores de radiação médios ao longo do ano, né? Nós não estamos falando de um dia específico, né? Mas se eu pensar em valor médio ao longo do ano, os menores valores são encontrados no litoral. E isso se dá ao fato por causa da grande nebulosidade que acontece ao longo do ano no litoral. Quanto maior a nebulosidade, maior a quantidade de nuvens, né, menor a quantidade de radiação que chega na superfície. E por isso que tem as menores médias. Né. Aqui dá para ver, né, bem claramente, né, mostrar um pouquinho mais, onde eu tenho, ó, pelas cores, né, a gente consegue ver que as cores mais claras estão aqui mais próximo do litoral, especificamente pós-Serra do Mar, né? Então a Serra do Mar ela funciona como uma barreira climática a nível de Paraná, então aqueles ventos, todo aquele clima que vem do oceano, né, do Oceano Atlântico, ele tem uma barreira aqui, que é a nossa Serra do Mar, e isso faz com que a nebulosidade aqui no litoral seja bastante grande. Né? Isso não quer dizer que não é quente lá, né? Mas a quantidade de radiação ao longo do ano, essa média que chega na superfície, ela é menor. Tá ok? E isso é fácil comprovar, né? Muitos de vocês já foram até Morretes comer um banhado, comer um camarãozinho lá, e dificilmente vocês veem um dia de céu claro lá em Morretes. Normalmente é um dia nublado, tá? E isso é por causa justamente da nossa Serra do Mar, né? Da proximidade de Morretes ali, que fica no pé da serra, tá ok? E graças a Deus que é assim, porque um dia de céu claro ali em Morretes não é fácil. Morretes, Santonina, Guaraqueçaba, não é fácil ficar num dia de céu claro ali, né? É de estorricar. E os maiores valores, como eu comentei, né? Desde o Norte Pioneiro até em relação ao oeste, lá em Foz do Iguaçu, né? Toda essa região aqui é muito bem servida de radiação solar. Pessoal, em termos de comparação, eu coloquei aqui o mapa fotovoltaico da Europa, tá? Que inclusive fez parte das nossas pesquisas, quando nós definimos a escala de cores, escala de dados, de informações, né, dos dados, como é que nós faríamos essa comparação. É importante frisar que o Atlas do Paraná é o único a nível de Brasil que possibilita essa comparação direta entre os dados de radiação no estado do Paraná com a Europa. É o único que tem esse padrão de escala de valores, né, e de cores também. Mas tem uma pergunta, né? Puxa, mas a gente sempre ouve falar que Curitiba tem uma quantidade de radiação muito pequena e que Curitiba tem mais dias nublados do que
Londres, então aqui em Curitiba não é bom radiação solar, né? Isso não é verdade. Nós podemos ter mais dias nublados, sim, mas a quantidade de radiação que chega na superfície aqui em Curitiba ela é muito superior a Londres. E aí eu vou mostrar para vocês para a gente diminuir um pouco essa questão, né? Então vamos comparar Curitiba aqui com alguns países, né? Como a Alemanha, Itália, Reino Unido e França. Eu já fiz uma comparação aqui da média do estado do Paraná, né? Então, se eu pensar em média do estado do Paraná, ela é 43% superior à média da Alemanha, né? 22% maior do que a média da Itália, né? Um empate técnico aqui, 55% maior do que o Reino Unido e 18% maior do que a França. Puxa, mas o Paraná é grande, né? Eu tenho toda a parte lá do norte, noroeste do estado, muito rico em radiação solar. Curitiba não deve ser assim. Bom, então vamos ver Curitiba aqui especificamente. De fato, a média da cidade de Curitiba ela é 8% inferior à média da Itália, né? Puxa, a Itália tem lugares assim muito quentes, né? Praias belíssimas, e a média de Curitiba é apenas 8% inferior à Itália. Mas, em compensação, a média é superior, tá? Curitiba tem uma média superior à média da França, 6%. Superior à média da Alemanha, 28% superior. E a pergunta, e Reino Unido? 39%, quase 40%, né? 39,5% superior à média do Reino Unido. Infelizmente, eu não tenho dado específico de Londres para fazer a comparação com Londres. A diferença não deve ser daí de 39%, talvez chegue aí uns 30%, 32% superior a Londres, eu não tenho essa informação, tá? Mas em relação ao Reino Unido, praticamente 40%, tá? Eu falei para vocês que foi desenvolvido também uma ferramenta interativa web do Atlas Solar Paraná, tá? Então, se vocês entrarem nesse site aqui, www.atlassolarparaná.com, vocês vão entrar lá na ferramenta interativa web, ela tem essa cara, né, Atlas de Energia Solar do Estado do Paraná. Ele tem uma apresentação com uma leve descrição aqui de como é que foi o projeto, o desenvolvimento dele. Tem mapa interativo, gráficos, tem o download, né? Você pode fazer download do manual para navegar aqui nessa ferramenta, do Atlas, né? Que é o PDF dele, vocês têm como baixar o PDF do Atlas, né? Da publicação, e base de dados para quem está trabalhando especificamente com pesquisa, né? Daí já é uma análise mais profunda. Ele mostra também os gráficos de irradiação nas suas componentes ao longo do ano, a nível do Paraná, média do estado, né? Mas também mostra a nível de município. Então, eu tenho aqui uma lista dos 399 municípios que compõem o estado do Paraná, eu posso pesquisar qual que é o comportamento da radiação das suas componentes ao longo do ano. Mas eu também consigo fazer pesquisas através do mapa interativo, que isso é uma coisa bastante bacana. Então, aqui ele mostra os valores de irradiação, por exemplo, no plano horizontal, né, valor mínimo, máximo e a média que eu encontro no estado do Paraná. Eu posso ver meses específicos, né? Então, aqui eu tinha visto o valor anual, mas eu quero ver o mês de junho, como é que é o comportamento no Paraná. Ou no mês de janeiro, puxa, como aumentou a radiação, né? Mas eu também posso ver lá no plano inclinado na latitude, quando é projetos fotovoltaicos, né? Ele também me mostra os valores da mesma forma. Ele tem ainda uma facilidade maior ainda, que eu posso clicar num determinado ponto do estado, ele me mostra quais são os valores de radiação, aqui ele me mostra também, quando é inclinado na latitude, o valor de produtividade, que isso aqui é uma definição que nós temos da energia solar, para sistemas fotovoltaicos, que é a quantidade de energia elétrica que um sistema fotovoltaico de 1 kW de potência é capaz de gerar se ele estiver instalado nas condições ideais de geração, ou seja, orientado para o norte, inclinado na latitude, com uma taxa de desempenho de 75%. Então ele mostra em forma de valores e em forma gráfica também como é que é o comportamento da radiação nesse ponto aqui específico. Puxa, mas de repente a professora Sônia gostaria de saber qual que é o valor de radiação solar que eu tenho na minha casa especificamente. Sônia, te coloquei você no caminho, tá? Eu não sei qual que é o seu endereço, Sônia, depois você faz esse teste, mas eu coloquei aqui o endereço da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ali na sede centro, na Avenida 7 de Setembro. Então, eu clico, isso aqui é um fundo como se fosse do Google Earth, né? Eu digito o endereço, né? E a partir do momento que eu dou um Enter, ele vai me abrir a tela de mapas, eu vou clicar no local onde eu quero saber o valor de radiação, e ele vai me mostrar de forma gráfica e em forma de valores, em forma de tabela, né? Os valores de radiação mensais, sazonais e anuais nesse local. Me diz também qual é a localização geográfica, a latitude, a longitude desse ponto, qual município ele pertence, qual a mesorregião que ele pertence. Então, esse aqui foi um trabalho fantástico que nós fizemos junto com o INPE, com a Itaipu, através do Parque Tecnológico Itaipu. O desenvolvimento dessa ferramenta aqui ficou a cargo do Centro Internacional de Hidroinformática, o CIH, né, com o suporte do Labens e do Labrem, né, mas ficou um trabalho assim que nos engrandece muito, que foi muito importante. E aí, já são 6h20, eu falei que eu gosto de falar muito, né, e ainda bem que eu falei para a minha turma que eu vou me atrasar um pouquinho. Eu vou procurar apurar agora, Sônia. Eu tenho mais 15 minutos para falar o resto, né, e eu vou tentar ser o mais rápido possível. Uma das dificuldades que nós encontramos aqui no estado do Paraná, quando nós elaboramos o Atlas, né, foi de ter uma rede radiométrica específica de alta confiabilidade. Quando a gente fala uma estação radiométrica, é uma estação solarimétrica que mede os valores da radiação solar, de algumas das suas componentes, se não de todas, né, em superfície, ao longo do território do estado do Paraná. Diga-se de passagem, essas estações são extremamente caras, né? A manutenção delas também não é algo fácil de se fazer, precisa ter uma equipe dedicada para fazer, mas esse foi uma das dificuldades que nós tivemos durante a elaboração do Atlas do Paraná, inclusive no processo de validação, e uma das conclusões que nós chegamos ao final desse projeto do Atlas, né, que seria importante para o estado do Paraná a criação de uma rede de estações solarimétricas própria, de alto desempenho, que poderiam integrar a rede sonda do INPE, né? E desta forma seria possível obter dados de superfície com maior acurácia, possibilitando a atualização das informações geradas pelo projeto do Atlas. E isso fez com que surgisse um outro projeto, tá? Que foi quando nós fomos contemplados pela chamada pública da ANEEL-COPEL, que aconteceu em 2017, né, final de 2016, janeiro de 2017, quando foi lançada essa chamada pública, e nós abraçamos essa ideia porque nós já tínhamos trabalhado muito nas pesquisas, já tínhamos a ideia de trabalhar com estações solarimétricas, implantar uma estação solarimétrica na UTF-PR, sistemas fotovoltaicos com diferentes tecnologias para avaliar desempenho delas, né? Tínhamos uma ideia já desde 2012, para vocês terem uma ideia, 2011, 2012, eu e o professor Jair já conversávamos sobre isso, de montar uma rede de estações solarimétricas, quem sabe o que nós chamamos de módulos de avaliação, que são conjunto de sistemas fotovoltaicos de tecnologias diferentes para analisar desempenho deles em cada microclima diferente do Paraná. E aí, quando surgiu essa oportunidade dessa chamada pública, foi o que nós estávamos esperando aí já há quase 10 anos, né? Uma oportunidade de implementar um projeto dessa envergadura. E aí surgiu o que hoje nós chamamos carinhosamente de Rede de Estações de Pesquisa em Energia Solar, EPSOL, da UTF-PR. Eles foram implantados em 6 campos da Universidade Tecnológica, né? Eu acredito que é o maior projeto de pesquisa multicamp da história da universidade. Ele foi implantado em Curitiba, Pato Branco, Medianeira, Campo Mourão, Cornélio Procópio e Ponta Grossa. Então foi feita uma distribuição espacial para que nós tivéssemos a máxima de representatividade a nível do estado do Paraná. Isso tem que se deixar claro, tá? Então, por ser um projeto da universidade, nós tínhamos a facilidade de implantar essas estações de pesquisa nos campos da universidade, mas a escolha, os requisitos que fez com que nós escolhêssemos, né, quais campos participariam do projeto, foi basicamente em função de alguns parâmetros, como a distribuição espacial desses campos, da radiação solar ao longo do estado do Paraná, os cursos que estavam sendo desenvolvidos em cada campus. Então, nós seguimos uma metodologia, né,
aconselhados também pelo INPE. O INPE participou dessa escolha, desse trabalho, tá? Principalmente das estações sonda, e aí obtivemos esse resultado. Então cada estação de pesquisa, cada EPSOL, ela é composta por módulos de avaliação, que são sistemas fotovoltaicos de 4 tecnologias diferentes, então por isso que nós temos 4 sistemas fotovoltaicos, né? Uma estação solarimétrica, que pode ser padrão sonda do INPE, como foi implantado em Curitiba, Medianeira e Campo Mourão, ou estação que nós chamamos nesse projeto, né, de estação EPE, que é um padrão que a empresa de pesquisa energética utiliza em leilões de energia. Então, nós vamos estar alterando brevemente o nome desse padrão aqui, ele vai se chamar padrão Labens ou padrão EPSOL, né, porque a gente fez uma padronização diferente do que a EPE deslumbrou na época, que foram implantados também em Curitiba, Ponta Grossa, Pato Branco e Cornélio, né? Essa aqui de Curitiba foi instalada na sede Neuville, já vou mostrar a foto para vocês, tá? Então lá na sede Neuville que foi instalado, tá? Inclusive o fato de nós termos 2 estações de padrão diferentes lá na sede Neuville é justamente para fazer comparações entre os tipos de estações que nós implantamos. Tá? Ele faz parte do projeto integrante do P&D ANEEL Copel Distribuição, né, metodologia para análise, monitoramento e gerenciamento da geração distribuída por fontes incentivadas, né? E como eu disse, ele foi selecionado na chamada pública da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, né, em parceria com a Copel Distribuição, né? E propôs, né, um arranjo inédito para levantar informações sobre a energia solar e o potencial fotovoltaico no território paranaense. Temos que frisar que isso é uma iniciativa pioneira e estratégica que visa fomentar a cadeia produtiva de micro e mini geração a partir de energias renováveis, buscando sua maior inserção na matriz energética paranaense e brasileira, né? E muito nos orgulha fazer parte disso. Vou falar rapidamente aqui, né? As 4 tecnologias que nós utilizamos foram de silício monocristalino, silício policristalino, telureto de cádmio e de selimento de cobre indigalho, chamado SIGS. Aqui em Curitiba ainda nós instalamos um sistema fotovoltaico que nós chamamos de com backup de energia, ou seja, a energia gerada no sistema fotovoltaico ele é acumulado em banco de baterias para que possa posteriormente ser injetado na rede da universidade em horários de maior demanda de energia, tá? Ou horário de ponta, conforme a determinação da ANEEL, que são 3 horas consecutivas entre as 18 e 21 horas. Isso não é um projeto que normalmente, esse do backup de energia, não é uma coisa comum de se ver, e isso basicamente está mais restrito em instituições de pesquisa, porque ele ainda não é regulamentado. Mas como tem muito interesse, né, de saber como esse comportamento, né, as concessionárias têm esse interesse, então nos foi prometido fazer esse trabalho, e nossos agradecimentos à Copel. Aqui um exemplo das estações que nós implantamos, tá? Então aqui lá no campus Neuville, isso aqui é uma imagem lá da nossa ferramenta interativa web, né? Eu comentei para vocês, né? Eu digitei aqui sede Neuville da UTF-PR, dei um zoom, cliquei nesse ponto aqui, ele me mostrou os valores de radiação. Então aonde está esse solzinho aqui é onde foi implantada essa estação de pesquisa de energia solar aqui de Curitiba, lá na sede Neuville. Então aqui nós temos algumas imagens das estações solarimétricas. Essa aqui é uma estação padrão EPE, uma estação até certo ponto simplificada, em relação a essa estação aqui à minha direita, que é uma estação padrão sonda, né, o padrão do que o INPE utiliza, onde nós temos equipamentos de maior precisão, temos um rastreador solar, onde ele vai estar olhando diretamente para o sol para medir as radiações, tanto difusa, quanto infravermelha, quanto a direta normal, um equipamento extremamente caro também. Tá? E aqui, como resultado, né, desse trabalho de pesquisa, são as estações implantadas, né? Então essa figura ela consegue mostrar claramente para vocês, né, dentro desse mapa do nosso querido Paraná, como parafraseando aqui o nosso querido prefeito Rafael Greca, né, da nossa querida Paraná. Então nós temos lá o campus Curitiba, né? Então lá na sede de Neuville, essa aqui já é a instalação final do campus Curitiba. Então aqui nós temos um sistema fotovoltaico de silício policristalino, um sistema de 10 kW de potência que abastece um banco de baterias. Esse banco de baterias está aqui dentro dessa casinha,
tá? E essa energia ela é injetada na rede da universidade em determinados horários pré-definidos, né, conforme a pesquisa. Aqui são as 4 tecnologias fotovoltaicas que eu comentei com vocês. Então, pode ver que até a diferença de dimensão, né, de cor dos painéis é diferente. Esse aqui é de telureto de cádmio. Esse aqui é o de seleneto de cobre de galho, que é o SIGS. Silício policristalino, silício cristalino. Aqui essa imagem não consegue ver, mas é uma estação padrão EPE, que é essa, igualzinha a essa aqui que está instalada nessa cobertura de Cornélio Procópio, eu já falo, essa aqui a estação padrão sonda, né? Então aqui é o que nós temos lá em Curitiba. Em Ponta Grossa nós também temos essa mesma configuração, então é importante frisar, essa mesma configuração que nós temos aqui, né, de painéis fotovoltaicos nós temos em todas as estações. O que vai diferenciar agora é o tipo de estação solarimétrica utilizada. Então, em Ponta Grossa é uma estação padrão EPE, ela está aqui no fundo, nessa foto ela não deixa muito claro isso, né? Ela mostra mais a perspectiva da estação de pesquisa. Essa aqui é a estação de pesquisa em Pato Branco, né? Também temos lá ao fundo a nossa estação solarimétrica padrão EPE. Essa aqui é no padrão, lá no campus Medianeira, é a única que fugiu dessa padronização aqui de painéis, por causa do espaço físico, nós tivemos que fazer uma solução diferenciada por causa do espaço do terreno. Continua sendo aqui o telureto de cádmio, a primeira fileira, depois aqui o SIGS. Esse conjunto de módulos aqui é de silício policristalino, e essa fileira aqui de silício monocristalino. É a nossa estação sonda lá ao fundo. Em Campo Mourão, aqui está a foto, né, de Campo Mourão, também as 4 tecnologias, a estação sonda, né, instalada ao fundo, e aqui em Cornélio Procópio, que ela fugiu também do nosso padrão. Nós privilegiamos instalar em solo essas estações de pesquisa, justamente para fomentar a pesquisa na universidade, para que os professores de cada campus pudessem levar seus alunos até lá para conhecer uma estação solarimétrica, ver módulos fotovoltaicos, poder ter um contato mais próximo, né? Então, por isso, nós privilegiamos que elas fossem implantadas em solo. Infelizmente, em Cornélio Procópio, não tivemos essa colaboração, não por falta, não porque o diretor não quis nos colaborar de jeito algum, mas é porque não existia espaço físico na universidade para fazer a instalação. Mas, por outro lado, né, tinha uma edificação nova, recentemente construída, né, que nos propiciou fazer a instalação aqui na cobertura da edificação. Então, essa aqui é a cobertura de um dos novos prédios lá de Cornélio Procópio. Foi instalado os módulos fotovoltaicos nesta cobertura e a estação solarimétrica aqui também, próximo dos painéis fotovoltaicos. Ok? Alguns dos objetivos, né? Estou acabando, Sônia, eu acho que eu consegui, né? Dentro dessa 1 hora, né? Dos objetivos dessa pesquisa. Levantamento da distribuição espacial da radiação solar com elevada qualidade no estado do Paraná, das suas componentes. É bom frisar que nós não temos uma rede de estações de pesquisa, uma estação de solarimétricas de alta confiabilidade no estado do Paraná. Esta é a primeira, pessoal, e foi instalado graças a um projeto de P&D junto com a UTFPR. Então, nós nos sentimos muito gratificados e agradecidos pela Copel Distribuição por ter acreditado no nosso trabalho e na nossa capacidade de poder realizar, né, esse projeto. E esse é um projeto que envolveu vários setores, os campos, né, cada campus nós tivemos que fazer visitas lá em cada campus, né, um processo de, não digo nem de convencimento, né, mas de mostrar a grandeza do projeto. Nós fomos instantaneamente acolhidos pelos diretores de cada campus, né? Eu não consigo nomear o nome de todos os diretores, então prefiro não citar o nome dos diretores para não ocorrer o erro de esquecer algum deles, né? Mas os nossos agradecimentos por todo o apoio que nós tivemos, pesquisadores das universidades também, que ficaram, que são o nosso ponto de apoio, né, que nós estaremos convidando em breve para fazer parte do laboratório, né, do Labens, porque isso é um projeto que não é só, embora a coordenação seja do Labens, né, o monitoramento seja feito aqui em Curitiba, mas esse é um projeto multicamp e é muito importante a participação dos campos da UTF-PR dentro desse projeto.
A análise de desempenho dos sistemas, né, das diversas tecnologias que nós utilizamos, nos diferentes microclimas apresentados no estado, né, em função dos valores de radiação solar, temperaturas que são diferentes, conforme a tecnologia ela é mais sensível ou menos sensível à temperatura ambiente. Por exemplo, tradicionalmente, tecnologia de silício cristalino, ela tem uma perda de potência com o aumento da temperatura ambiente, enquanto os de filmes finos, como os SIGs de silineto os SIGs e o telureto de cádmio, assim como o silício amorfo, eles são menos impactados pelo aumento da temperatura, né? Velocidade do vento, também isso interfere na questão do desempenho dos módulos fotovoltaicos, em função que o vento ele faz o resfriamento desses módulos, em função da temperatura, e outras condições atmosféricas que acabam afetando o desempenho, como a própria sujidade nos módulos fotovoltaicos, né? É só a gente deixar o nosso carro, né, nesse período aí que a gente não tinha chuva, você deixa ele ao relento e em uma semana ele está totalmente sujo, uma camada de poeira bastante grande. Isso também acontece no módulo fotovoltaico. Enquanto maior essa camada de sujeira, menor é a quantidade de radiação que atravessa e chega na célula. Portanto, menor é a conversão que eu vou fazer em radiação solar e energia elétrica. Então, eu tenho uma perda de desempenho. Isso é uma das vertentes da nossa pesquisa, determinar para cada região do Paraná qual que é o tempo ideal para fazer a manutenção desses módulos fotovoltaicos, fazer a limpeza, né, a lavagem, né, lavar propriamente dito os módulos, né, para que eles permaneçam limpos por um maior período de tempo e tenham a menor perda de produtividade, né, produção de energia ao longo do ano. E isso que nós fazemos. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, se vocês entrarem no site do Labens, se eu tiver um tempo, vou tentar mostrar para vocês, né, então nós temos uma das abas, chama-se monitoramento. Aqui é o monitoramento de cada campus, de cada IPSOL de cada campus, né? Então está aqui os 6 campos representados, tá? Então nós temos várias informações, deixa eu dar um zoom aqui. Então, por exemplo, aqui é o de Curitiba. Assim, infelizmente essa imagem aqui foi cedo, tá? Às 13 horas UTC, então eram às 9 horas da manhã. Nós ainda não tínhamos uma curva muito bacana, mas eu vou tentar entrar no site para mostrar para vocês. Então aqui nós temos os valores de potência em cada um dos inversores, em cada planta fotovoltaica dessa, quanto de potência que está sendo entregue de forma instantânea para cada tecnologia, e temos os valores de radiação da estação sonda lá, né? Não só de radiação, como meteorológicos. Então lá tem a temperatura ambiente, umidade relativa do ar, velocidade do vento, direção, pressão atmosférica, pluviosidade do dia, os dados radiométricos, né, que são os valores de irradiância, que é a quantidade de radiação que chega instantaneamente na superfície, de todas as suas componentes, no plano inclinado, na latitude, no plano horizontal, a direta normal, a difusa, e ainda nós mostramos ainda qual a temperatura que eu tenho no módulo fotovoltaico. Então nós temos os sensores de temperatura que foram colados nas costas do módulo fotovoltaico, né, de cada painel, para cada tecnologia, e ele mostra qual é a temperatura que eu tenho naquele instante, naquele módulo, naquele painel, né? Então vocês vejam que nós tínhamos aqui nesse momento, né, uma temperatura ambiente da ordem de 14 graus, porém os módulos apresentavam uma temperatura da ordem de 40 graus. Então os módulos têm uma temperatura muito maior do que a temperatura ambiente, e isso causa uma perda de desempenho nos painéis fotovoltaicos. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, né, já finalizando, isso aqui é uma informação lá da AB Solar, se vocês entrarem no Google e digitar AB Solar, tá, tem uma das pesquisas lá, é chamado infográfico, e no infográfico da AB Solar você tem várias informações de como é que está essa questão de geração distribuída de energia solar a nível de Brasil, tá? Então isso aqui é o ranking estadual de geração distribuída, tá? São esses micro geradores fotovoltaicos instalados em território brasileiro, e o estado do Paraná é o 4º estado entre as unidades federativas em potência instalada de sistemas fotovoltaicos a nível do Brasil. Isso na frente de Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Piauí, Paraíba, Pará, Distrito Federal,
e N outras unidades federativas que têm valores de irradiação até superiores. Claro que isso aqui está existe uma ligação bastante forte, né, em relação à economia da região, à economia local, a questão de conhecimento, a questão cultural, né, existem vários fatores, né, que fazem com que a questão da tarifa de energia que é aplicada pela concessionária de energia, né, então tem vários fatores que acabam incentivando mais ou menos cada estado na sua implantação, mas é muito interessante dizer que dos 4 estados, né, dos 4 principais estados aqui no Brasil, 2 são da região sul, né, Rio Grande do Sul, que é o 2º estado, e o Paraná, que é o 4º estado. Né? Santa Catarina já foi o 6º, agora caiu para a 7ª colocação aqui. Oportunidades de novas pesquisas, né? Finalizando mesmo, análise de desempenho de células fotovoltaicas orgânicas em condições reais. Nós temos equipamentos hoje no laboratório, né? Temos uma rede de estações de pesquisa que nos torna capaz de fazer análises, né, reais, né, de como é que é o comportamento dessa célula fotovoltaica, quanto de radiação está chegando ela efetivamente, qual que é o desempenho dela, inclusive degradação dessa própria célula, nós temos condições de fazer essas análises, né? Convido aqui, né, publicamente, o Departamento de Química e Biologia, se tiverem trabalhos, projetos nessa área, né, contato conosco, será um prazer recebê-los, conversarmos, né, e de repente podemos desenvolver um projeto em conjunto. Né? Vocês têm uma facilidade muito grande na criação, no desenvolvimento, mas às vezes na questão de, talvez na questão de identificação, de eficiência da célula, do seu desempenho, né? Aí eu acho que é mais no nosso métier, nós temos condições de agregar esforços e ter um grande trabalho, né? Isso é aplicação de substratos, né, em próprias células fotovoltaicas ou sob o módulo para aumentar a eficiência dela. Existem pesquisas ao redor aí, internacionais que fazem esse trabalho e outras aí que eu deixo de livre para vocês. Pessoal, o que eu tinha para mostrar hoje era isso, né? Obrigado pela atenção. Como eu falei, sou italiano, falo muito, né? Passei aí uns 5 minutos, talvez, aí do meu tempo, né? Ou pouco mais até, né, Sônia? Era 1 hora, talvez, com as argumentações aí, mas difícil falar de um tema assim tão cativante em tão pouco espaço de tempo, né? Convido vocês a entrar nos sites lá do Labens, da ferramenta interativa web, né? Muito bem interessante, elas são intuitivas, né? Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem e estou à disposição de vocês aí para fazer qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gerson, pela tua apresentação. É um tema realmente bastante interessante. E, pessoal, agora a gente abre para perguntas. Podem deixar suas dúvidas aí nos comentários, que a gente vai estar lendo aqui com o professor. Enquanto o pessoal, né, ainda está um pouco tímido, professor... As 3 primeiras perguntas elas vão ter oportunidade de fazer um tour virtual aí nos nossos sites aí do Labens e da ferramenta interativa. Pessoal, aproveitem então, pessoal. É realmente bastante interessante, porque eu sou aqui da UTF, estou aqui, fiz minha graduação aqui, agora estou no mestrado. Eu não conhecia o grupo de pesquisa do professor, não sabia da dimensão da pesquisa, então é realmente muito interessante. Obrigado. A gente tem aqui uma pergunta do Eric. A utilização da energia solar, ela vai depender essencialmente da radiação recebida? Ou tem algum outro fator que interfere? Sim, existem vários fatores, mas a principal é a radiação recebida. Veja, quando a gente fala a utilização da energia solar, nós temos várias vertentes. Nós podemos utilizar a energia solar na forma térmica, que são os coletores solares, que não foi o objetivo da nossa conversa aqui. Então, quando eu tenho um coletor solar para fazer aquecimento de água, eu estou utilizando a radiação solar, especificamente radiação infravermelha, para fazer o aquecimento, esse pré-aquecimento, o aquecimento da água para ser utilizado. O painel fotovoltaico, ele trabalha um pouco diferente, né? Muito similar, né? No sentido que nós trabalhamos com radiação solar, mas não é mais a onda longa, é mais próximo do espectro solar. E aí depende da quantidade de radiação que chega na superfície do painel, porque a célula fotovoltaica ela faz a conversão direta da radiação solar em energia
elétrica, né? É uma característica da célula fotovoltaica. Então, sim, depende da radiação recebida. Se eu tiver um dia de muitas nuvens, né, a minha quantidade de radiação que chega na superfície, consequentemente no painel, ela é pequena. Proporcionalmente, eu vou estar gerando menos energia elétrica no sistema fotovoltaico, vou estar aquecendo menos a água que vai estar lá no meu coletor solar. Então, ela é diretamente proporcional, vamos dizer assim. Ela impacta diretamente. Vamos ver se tem mais um comentário. Tem um da Luana. Ela agradece, né, pela excelente palestra e pergunta: em regiões em que há muitos prédios próximos, a geração de energia ela pode acabar sendo prejudicada? Pode, Luana. Se esse prédio fizer sombreamento no painel fotovoltaico ao longo do dia, né, e quando a gente fala ao longo do dia, a gente tem que analisar ao longo do ano também. Como eu expliquei, o Sol ele vai estar em diferentes posições ao longo do ano. Então, pode ser que no verão não esteja sombreamento, ao longo do outono, do inverno, tenha sombreamento. Né? Então, precisa se analisar esse aspecto de uma forma geral. Mas se ele tiver sombreamento no painel fotovoltaico, sim, é como se fosse que nem uma nuvem, né? Assim como uma nuvem não permite que a radiação chegue até a superfície ou, consequentemente, no painel, essa sombra dessa edificação não vai permitir também que haja essa conversão. Né? Então, eu só vou receber no painel praticamente radiação difusa, que foi, ou albedo, né, devido à reflexão nos arredores. Então, eu não tenho radiação direta, então eu tenho uma quantidade bem pequena de radiação. Então, isso afeta diretamente, sim. Ali no Escritório Verde, nós temos um caso bem específico no escritório, porque para quem olha de frente, né, para quem está na 7 de setembro, né, na nossa UTF-PR, olhando para o Escritório Verde, do lado direito tem uma pequena edificação de, eu acho que 2 andares, ou 3, agora 2 andares, acho que é 3 pavimentos, né? De 2 andares, e no final da tarde ela faz sombreamento nos módulos, lá por 17h20, 17h30, mais ou menos. Então, quando chega a 17h30, a radiação, assim, ela cai abruptamente, né? Quase para zero. Ela cai para um valor bem pequeno, então afeta. Então não adianta você pode estar no lugar, eu sempre comento isso, você pode estar no lugar de maior irradiação do Brasil, lugar mais maravilhoso que tem lá no Sertão Nordestino, tá? Região semiárida que recebe 300 milímetros de chuva ao longo do ano, ali na bacia do Rio São Francisco, que é o local mais privilegiado de radiação solar no Brasil. Você pode estar nesse local. Se o teu sistema fotovoltaico ele for sombreado ao longo do dia, ele vai ser afetado. Então, eu estou no lugar de maior irradiação, mas ele não pode ter sombreamento. O sombreamento, ele causa essa perda, sim. Vai gerar energia enquanto não tiver sombreado. Sombreou, eu vou ter perda de energia. Bom, tem mais uma pergunta do Ed Silva. Por que é tão cara? Por que ainda tão cara? Puxa, eu vou ter que contar uma máxima, né? Ela já foi muito mais cara. Hoje ela está muito mais barata do que há 30 anos atrás, do que há 20 anos atrás, e do que há 10 anos atrás, e do que há 5 anos atrás, e do que há 3 anos atrás. A tecnologia fotovoltaica está ficando cada vez mais barata. Tá? Não sei qual que é o limite de quanto ela pode ficar barata ainda, mas diminuiu muito. E agora mesmo nós tivemos aí alguns dias atrás, 1 semana, 2 semanas atrás, uma desoneração de impostos para importar produtos fotovoltaicos, feito pelo governo federal. Então ela tem se tornado cada vez mais barata. Agora, o que tem que se pensar é que nós estamos implantando um gerador de energia, uma usina. Ela pode ser micro, mini ou uma usina grandiosa. Ela pode ser da potência de megawatts, né, ou de quilowatts, ou de alguns watts até. Mas o que acontece? É uma usina. Então imagine você pensar numa usina como Itaipu, por exemplo, e pensar que vai ser uma usina barata você empreender uma usina daquela envergadura, extremamente cara. Então toda usina, ela não tem como ser barata. Ela vai se barateando ao longo do tempo à medida que você vai recuperando o teu investimento. Tá? Então ela já foi muito cara, né, alguns anos, mais ou menos 10 anos atrás, tempo de retorno do investimento era em torno de 10 anos, por exemplo, entre 7, 8, 10 anos. Hoje nós estamos assim com um tempo bem menor, da ordem de 5, 6 anos, talvez.
né? Mas eu não gosto de falar muito desses valores, senão o pessoal leva a risca e diz assim, ó, o professor falou que em 5 anos está pago. Não, eu estou falando que em termos disso, 6 anos, isso depende de vários fatores. Depende de em qual local do Paraná que eu estou instalando, então tem os locais de maior irradiação, menor irradiação. Nos locais de maior irradiação eu recupero o investimento mais rápido, de menor irradiação eu demoro um pouco mais para recuperar o investimento. Se a planta é uma microgeração, já é uma mini usina de dimensões maiores, né? Então, se é uma usina grande, aí o que acontece? O investimento que eu faço em equipamentos, proporcionalmente à potência que eu estou investindo, ela se torna menor. Então, se eu tenho um investimento por watt instalado, que nós chamamos, em função daquela economia que eu vou fazer de energia, eu consigo recuperar no menor espaço de tempo o meu investimento. Então, depende de vários fatores, tá? Mas a gente tem que pensar que nós estamos implantando uma usina, e que essa usina vai fazer com que você vá ter um abatimento considerável na tua conta de energia elétrica. E o que acontece? Essa economia que você está fazendo, você acaba recuperando ao longo do tempo. E nós temos que pensar também, digamos que a gente esteja falando aí de um retorno de investimento da ordem de 6 ou 7 anos, né? Vamos falar um número assim, um pouco mais grosseiro. Puxa, mas a usina fotovoltaica ela tem uma vida útil da ordem de 25 anos. Então nós estamos falando que em torno desse período aí de 6 ou 7 anos, por exemplo, tá? Não estou dizendo que esse é um valor fechado, nós estaríamos recuperando o investimento feito e nos próximos 18 anos, por exemplo, é lucro, né? É lucro, você estaria ganhando esse dinheiro porque o teu investimento você já recuperou nesse tempo que passou só com a economia de energia elétrica. Então, depende, tá? Mas já foi bem mais cara, hoje já é bem mais barata. Bom, a Carolina, ela pergunta se você acha viável, né, que fontes energéticas como a solar aqui no Brasil em algum momento venham a superar a geração que as hidrelétricas têm atualmente, porque ela é a principal matriz, né, no nosso país hoje. Ótima pergunta, Carolina. De fato, né, a geração hídrica ela é responsável em torno de 64% de toda a energia elétrica produzida no Brasil ao longo do ano, né? Fotovoltaica está iniciando, né? Nós temos que pensar que a fonte hídrica, puxa, não vou dizer que ela existe desde que começou há muito tempo, né? Tanto tempo assim, até porque a energia elétrica no Brasil tem um pouco mais de 100 anos de história. Mas as usinas hidrelétricas têm pelo menos aí mais de 60 anos já instaladas, né? De pequenas usinas que foram crescendo ao longo desse tempo. E hoje já tem uma representatividade muito grande. Já foi maior. A usina hidrelétrica já foi responsável por 85% de toda a energia elétrica gerada no Brasil há 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, 82%. Hoje é 64%, 65%. Fotovoltaica, talvez 1,5%. Mas nós temos que ver que isso começou basicamente aí, né, mais fortemente de 5 anos para cá. Nós temos 5 anos de vida ainda, né, quanto um senhor aí que já tem 60 anos, aí, 60, 70 anos. Ela tende a crescer, mas eu acho que a questão da substituição não necessariamente, aí nós temos que gastar um tempo muito maior para a discussão, porque a fonte solar, como a eólica, são fontes intermitentes, né? Eu não tenho geração de energia elétrica por fonte solar à noite, ou em dias muito nublados, né, a produção é muito pequena. Então, eu tenho que contar com não só a energia hidráulica, né, das hidrelétricas, como de outras fontes também. Mas o X da questão aí já é uma outra vertente, né, que talvez seja mais apropriado para o pessoal mesmo de química, aí já é os acumuladores de energia, são as baterias. Então, na realidade, nós teríamos condições de suprir toda a energia do Brasil só com solar. Para você ter uma ideia, 2 horas da radiação solar que chega na superfície da Terra, 2 horas de radiação solar que chega na superfície da Terra, é equivalente a toda a energia consumida no planeta ao longo de um ano. Não estou falando só de energia elétrica, estou falando de todas as fontes consumidas no mundo ao longo de um ano, é equivalente a 2 horas de radiação solar que chega no planeta. Então, o potencial solar, ele vamos dizer assim, no nosso modo de ver,
praticamente infinito dentro da nossa civilização. Tá? Ele é enorme, né? O nosso problema não é gerar energia, mas é como acumular essa energia para que nós possamos disponibilizar essa energia no momento que nós precisamos, né? Por exemplo, à noite. Então, isso são outras vertentes que estão sendo pesquisadas, né? E esses são as principais pesquisas hoje a nível internacional estão mais focadas nessa linha. Né? E não é à toa que, por exemplo, o carro elétrico hoje já é uma realidade e vai se tornar cada vez maior, justamente também por causa que aí nós não podemos esquecer, né, de desenvolvimento sustentável, aquecimento global, né? Temos que diminuir cada vez mais a carga dos gases causadores de efeito estufa, tem a questão dos impactos no meio ambiente, o Acordo de Paris, né? E no máximo aumentar 2 graus nos próximos 100 anos, e já descobrimos que 2 graus é muito. Então, temos muito caminho para evoluir, para trabalhar aí ao longo dessas próximas gerações. Sim. Então, vamos ver se tem mais uma pergunta. Tem da Bianca. Ela pergunta se as placas podem ser construídas de material reciclável. E se as placas são construídas no Brasil ou se elas são importadas. Se elas são construídas. Os módulos fotovoltaicos, né, as células fotovoltaicas, elas não são produzidas ainda no Brasil. Existem laboratórios que fazem pesquisa com isso, né, para o desenvolvimento, como a PUC do Rio Grande do Sul, deve existir outros laboratórios, mas a nível comercial não existe nenhuma planta que fabrique células fotovoltaicas no Brasil. Essas células, as fábricas, né, de módulos fotovoltaicos, né, que existem no Brasil, elas são montadoras, né, assim como tem as montadoras de veículos, tem as montadoras de módulos fotovoltaicos. Então, na realidade, eles importam as células, importam vários componentes, né, e daí fazem a montagem aqui no Brasil. Então, alguns módulos são fabricados aqui no Brasil, os módulos, e outros módulos são importados. Certo. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Tem uma da Cristina. Ela pergunta se o armazenamento é exclusivamente por baterias. Não, existem várias formas, Cristina. A gente fala bateria que eu acho que é o mais fácil de a gente perceber, né, de a gente pensar, mas existem formas de armazenamento de energia por pressão. Tem aí tem um caminho longo aí, na realidade, e tecnologias, né, e novas iniciativas estão surgindo a cada dia. A gente fala baterias, né, porque é aquilo que a gente tem mais familiaridade, né, não vou entrar nem na questão das tecnologias, né, e o lítio, agora já tem o grafeno, né, que está vindo com força total e acredita-se que vai revolucionar totalmente esse mercado, né, mas existem outras formas de você acumular energia que não apenas por banco de baterias. Tá? Utilização de cavernas, né, para armazenar essa energia em forma de pressão. Então, tem outras formas aí que estão sendo estudadas, mas é uma questão tudo de viabilidade econômica, né? Como armazenar grandes quantidades de energia e poder disponibilizar elas de forma que fique o mais próxima possível a um centro urbano, por exemplo. Né? Eu acho que esses são os grandes desafios que nós temos. Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que do pessoal acabou. Eu tenho uma dúvida, professor. Vamos lá. Eu estou com o tempo no talo também, que eu tenho que ir lá para minha turma está me esperando para minha aula. Então eu posso te mandar um e-mail. Não, por favor, pode fazer, Maria. Não, é que a gente viu pelo mapa, né, ali do Paraná, que lá no Noroeste a irradiação solar é maior. Sim. E lá também é a região do nosso estado onde tem a maior produção de alimentos. Então, eu queria saber se o professor sabe se tem algum incentivo do estado para que esses produtores comecem a trocar a forma de energia deles por cada um ter sua pequena usina solar na sua fazenda, ou algo do tipo. Eu desconheço que tem algum programa, por enquanto, de incentivo do governo do estado, né, especificamente para essa área, no sentido assim de dar algum subsídio para esses pequenos produtores, né? Agora, claro, existem iniciativas individuais, né, entre as cooperativas, entre os próprios
os próprios pequenos produtores, né, que podem, né, implementar essa questão de energia. Mas a gente tem que entender que tudo isso esbarra numa questão de viabilidade econômica, né, de quanto que vai se investir, quanto que vai recuperar, quanto que é o custo de energia que ele paga, né? Então aí nós já estamos falando de uma redistribuição rural, né, cujos valores de energia são diferentes do que nós utilizamos aqui na nossa rede urbana, um pouco diferenciado, né, justamente para promover o desenvolvimento do interior, né, e dos pequenos produtores. Então, existem vários fatores que têm que ser analisados. Mas eu acho que isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, sem dúvida, né? A energia solar veio para ficar, né? Isso não é um modismo, como achavam há 10 anos atrás. Até uma brincadeira, né, que acontecia com o professor Jair quando ele fazia o doutorado, e eu vivi muito isso, né? Que eu fazia meu doutorado em energia solar e o pessoal olhava com desdenho para mim e dizia: mas você tem certeza que você quer fazer mesmo a tua tese nessa área, energia solar? Mas, cara, você acha que isso vai vingar? E era difícil, e a gente tentava convencer as outras pessoas, né, de uma coisa que a gente vislumbrava, né, que a gente olhava para o futuro, mas eu confesso que a realidade na época era bem diferente do que nós temos hoje, né? Mas Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, hoje nós estamos no momento certo e no lugar certo. Então, professor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pela tua palestra. Foi realmente um prazer ter o professor aqui. Fica o meu convite aí para o Departamento Acadêmico de Química e Biologia, né? Qualquer momento que quiserem conhecer, né? Agora que a pandemia não é possível, mas num outro momento para conhecer o nosso laboratório, podemos marcar uma visita lá na IPSOL, lá no Neoville, para vocês conhecerem. E, quem sabe, né, desenvolver aí em conjunto um novo projeto de pesquisa, né, da área de química, da área de elétrica, né? Eu acho que as duas áreas elas acabam se complementando, né, nessa vertente, né, da sustentabilidade. Podem se conversar muito bem. Eu acho que pode se conversar muito bem. Eu que agradeço pela oportunidade, um bom final aí de trabalhos para vocês, né? Vocês têm bastante trabalhos aí pela frente, e eu também tenho o meu trabalho agora, que meus alunos me aguardam. Ok? Um grande abraço. Se alguém precisar de alguma informação, obrigada. Pode entrar em contato com o e-mail, a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Certo. Ok? Então, obrigada, professor. Até mais. Boa noite. Até logo, Maria.